Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. Amen.
notice on the American dollar bill. You'll see if on the American dollar bill, Note, na nota de $1 americano, você haverá na nota de $1 americano. on the one side, the left side, is the American seal, an eagle with the spears in his hand. Num lado, o lado esquerdo, está o selo americano, uma águia com as lanças na mão. On the second side, this is called the seal of the United States. No segundo lado, esse é o chamado de selo dos Estados Unidos. But on the next side is the pyramid, and above it, a great eye. Mas no lado seguinte está a pirâmide e acima dela um grande olho. And under here it says the Great Seal. E aqui embaixo diz, o grande selo. Why would it be the Great Seal in this nation? Even above the seal of our nation. Por que seria o grande selo nesta nação, até mesmo acima do selo da nossa nação? See, no matter what you ever do, God makes it speak just the same. See? Está vendo? Não importa o que se chegue a fazer, Deus faz isso, falar da mesma forma. Está vendo? He makes the sinner speak of it. Ele faz o pecador falar disso. He makes the nation speak of it. Ele faz as nações falarem disso. Everything has to speak of him, whether you want to believe it or not. It's right there. Tudo tem que falar dele, quer você queira crer ou não. Está aí mesmo. Now, notice the eye in that, the eye of God. Agora note, tem um olho nisso, o olho de Deus. And because that the cap didn't come off the head seal because it was rejected, E por que esse coroamento não sai, o selo angular? Porque ele foi rejeitado. which was the Son of God, the cornerstone of the building, the head seal of the pyramid, and all this. O qual foi o Filho de Deus, a pedra de esquina, o selo angular da pirâmide e tudo isso. Now, I don't like to, sometimes they take these things and it gets out amongst brethren in churches, of other churches. Agora não gosto de, às vezes gravam estas coisas e isso sai no meio dos irmãos em igrejas, de outras igrejas. And when they do that, then the brethren sometimes gets a wrong impression that I'm saying something about brethren. E quando assim fazem, então os irmãos ficam com a impressão errada que eu estou dizendo algo sobre os irmãos. But I'm not. Mas não estou. If you could just listen and understand, see, I am not speaking against any brother, because that's not becoming to brethren to speak against each other. Se você puder tão somente ouvir e entender, está vendo? Não estou falando contra nenhum irmão, por isso não é conveniente aos irmãos falarem de um contra o outro. We should speak for one another, not against each other. Deveríamos falar um pelo outro, não um contra o outro. But when I speak sometimes of certain organization, like Presbyterian Methodist or so forth, they say, see, he's against it. Mas quando falo às vezes de certa organização, como presbiteriana, metodista ou assim por diante, dizem, está vendo, ele é contra ela. I'm not against the brother in there or the sister in there. Não sou contra o irmão aí dentro ou a irmã aí dentro. The system that's separating brotherhood is what I speak against. É o sistema que separa os irmãos que falo contra. God's children are one family and not different groups. Os filhos de Deus são uma família e não diversos grupos. Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui pela graça novamente. Nós vamos cantar o hino 190. Com tua mão segura bem a minha.
Nós vamos ler os Salmos, irmãos, de número 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Senhor, Deus Pai bendito, mais uma vez nós estamos aqui, ó Pai, reconhecendo o Teu poder, a Tua glória, reconhecendo a Tua graça e aceitando ela, ó Pai. E aqui estamos para cultivar, Senhor, estarmos nos preparando, nos enchendo nossos alforjes da Tua graça, do Teu poder, porque nós precisamos deles no decorrer dos dias que nós estamos vivendo. Aqui estamos, ó Pai, colocando este domingo em Tua presença. Senhor, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, com cada um de Teus filhos nesta hora. Colocamos essa escola, Senhor, no Teu nome, para que possamos ser ricamente abençoados. É assim que cremos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus por estarmos mais esta vez aqui, né? Nós vamos continuar a mensagem às 10 virgens, que é um assunto muito extenso, né? Dentro desse contexto que nós temos sobre um assunto dividido em duas partes, ou mais, né? Irmão Brana fala sobre as igrejas e até colocou uma sigla nelas, que é o ICFOISA, falando das 3 igrejas. E nós estamos com uma hora muito especial, momento de desfecho, porque é o momento do fim. E no desfecho você vê tudo que deveria estar em existência, tudo que deveria acontecer, resultado de todos os ensinamentos,
de todas as profecias, elas estão se concluindo agora no desfecho, no final, porque em partes, ou nas eras passadas, nós tivemos coisas em partes, acontecimentos em partes. A multiplicação, ela alcança o total de uma só vez. E nós estamos na era da multiplicação, alcançando o resultado de tudo de uma só vez. Eu estava meditando nisto hoje, sobre famílias, sobre a vida material e a vida espiritual. Todas as profecias estão se cumprindo. Lembro-me de muitos anos atrás ouvir um hino: as profecias estão se cumprindo. Mas agora é uma realidade, né? Porque aqueles que compuseram seus hinos foram inspirados, que pregaram muitas milhares de mensagens nas eras passadas, nos dias passados, foram inspirados, mas aquilo estava sendo pregado, ensinado como se fosse para aquele momento. Mas, na verdade, estão se cumprindo agora no devido tempo. Então, nós estamos vivendo o cumprimento de tudo. Nada que acontece na Terra é mais surpresa para nós. Todos os problemas políticos, todos os problemas familiares, todos os problemas denominacionais e agora também todos os problemas relacionados à Igreja da Mensagem. Porque a Igreja da Mensagem é o povo, vamos dizer assim, o suporte espiritual de Deus na Terra através do ser humano. Então nós estamos vivendo esta hora que a Igreja também está tendo acontecimentos que foram sombreados pelas coisas naturais. Quando você vê a política numa certa situação, é o lado natural representado ou representando o lado espiritual. Porque eles tipificam, né? Tudo que nós vemos, até na própria natureza. As árvores, os rios, as chuvas, os animais, eles estão todos voltados para a conclusão. Se é que nós podemos chamar esta era a era da conclusão. O irmão Branham nos mostra isso, falando sobre de onde saímos nesta era e aonde nós chegamos. Porque nós saímos lá da carroça. O irmão Branham já começou numa parte já mais alicerçada, né? Porque o ser humano ele viveu em uma situação muito aquém ainda da carroça. Segundo a ciência, o ser humano descobriu a roda, foi pegando uma madeira, uma tábua bem larga, quadrada, e ele tinha que levar aquela madeira, então ele começou dando cambalhota nela. E foi batendo, e com o tempo foi quebrando, foi gastando os bicos, né, dos quatro cantos. E, de repente, começou a rolar.
Aí ele descobriu que poderia fazer uma roda de carro, porque já podia rolar e se tornar mais leve, né? Depois veio o pneu do carro e, enfim, foi desenvolvendo. Mas começou dessa parte aí de rolar a tábua quadrada e ela ir matando as quinas. Mas o irmão Branham começou na era da carroça, porque se trata do transporte, né? Transporte da era da carroça. O carro de boi, depois veio para o automóvel, mais tarde o avião e agora a nave espacial. A diferença do automóvel, principalmente hoje nas rodovias, para o carro de boi é uma coisa muito diferente, né? Mas e um avião? Um avião que anda a 1.300 km por hora. Avião simples, né? 1.300 km por hora. De repente, a nave espacial, que deve, eu não sei precisamente, mas em torno aí de milhões, né? Ou de mil quilômetros por minuto. Então é uma velocidade muito além, né, de um avião, porque ela ultrapassa, saindo até do planeta e indo a outros planetas. A igreja, ela passou por esta transformação também, é um paralelo, né, do natural. A igreja, ela começou, se você pode dizer, a era pentecostal, a igreja noiva, passaram pelas eras, né? Porque desde a primeira até a sexta foram eras, passaram por esses períodos, porque é um tempo, né? Um tempo para cada era, até chegar à era da restauração, a era de toda a plenitude, de todos os acontecimentos, e o mundo contribui para isto. A sociedade contribui para isso, a ciência contribui para isso, porque a ciência, ela se evoluiu demais, né? Especialmente na comunicação, a tecnologia da comunicação, da medicina, da engenharia e do automóvel e outros mais, foi o alcance muito rápido. Isso tudo está acontecendo agora, nessa geração. Nessa geração, o irmão Branham fala da sua experiência com o carro de boi, a sua última experiência com avião. E nós também já passamos por isso, carro de boi. Tem hora que a gente vai imaginar, pensar, conversar sobre o nosso começo de vida, nós ficamos até meio perdidos, né? Porque quando a coisa ela é muito rápida, a evolução muito rápida, o ser humano perde um pouco. Ele fica meio perdido. Por isso que os jovens de hoje, de menos de 20 anos, eles têm uma outra mente, porque eles não têm esse elo perdido lá do passado, que nós perdemos. Eles não viveram, eles não souberam nada da criação, né? Da criação daqueles dias, onde era muito rigoroso. Aqueles pais estavam preparando uma geração para viver nesta era e chegar no que ela chegou.
aquele rigor, aquela educação, aquela maneira como o ser humano foi criado. Imagine se hoje nós vivêssemos nessa delinquência que estamos vivendo e não tivéssemos o princípio que tivemos. Aonde que nós estaríamos? Porque o que segura ainda o ser humano é o princípio que nós tivemos de 50 anos atrás. Não é outra geração passada, não. É a nossa geração. Pessoas que estão hoje aí com 60 anos, 70, 80, 90, 100 e poucos anos, viveram aqueles dias do passado e sofreram a educação, a criação, que hoje ninguém consegue mais. Não tem pai, não tem mãe, não tem psicólogo, não tem educador nenhum que consegue mais formar na mente do ser humano o que foi formado por pais ignorantes, analfabetos, pais que não tiveram nenhum conhecimento, assim mais de educação, mas eles tinham aquela vergadura, aquele princípio, né, para criar os seus filhos. Estamos vivendo a era agora da ingratidão, a era da falta de gratidão, né? E essa falta de gratidão, ela foi profetizada, porque tudo estão dentro das profecias. O apóstolo Paulo, pregando sobre a ingratidão dos filhos, ele falou aquilo como se fossem seus dias, mas não era nos seus dias, é hoje. É hoje. O irmão Branham, como profeta desta era, ele não ficou sem mensagem, sem argumentos para esta era. Por quê? Porque ele fez uso do que Paulo ensinou. Ele fez uso do que Abraão ensinou, do que nossos pais ensinaram. Então, por isso é que o irmão Branham, ele teve uma matéria completa sobre o assunto. Mas é a era da ingratidão mesmo, tanto dos filhos como de empregados. E veja que Paulo ensinou os empregados daqueles dias a serem gratos a seus patrões, a respeitá-los, a tratar bem, como também os patrões, né? Não fazer de seus empregados escravos, mas dar o devido valor a cada um e não comer o suor de ninguém, não ser aproveitador, não é? Tudo isso o Paulo ensinou. O irmão Branham, ele nos deixa isso bem firme, né? Pregado, rebatido, prego. Agora, aqui nesta mensagem, as 10 virgens, é um estudo que deveria interessar muito a igreja, porque é como se você olhasse assim uma grande fazenda, onde existe ali milhares de gado, de cabeça de gado, e aquela fazenda desorganizada, pastos sujos, arames arrebentados, curral quebrado, e vaca de bezerrinho misturado com boi, aquela coisa toda desorganizada. Então, o que para progredir, para funcionar aquela fazenda, tem que haver uma organização. Os pastos, até o tamanho, a divisão dos pastos, as águas, as cercas, os currais, os animais de trabalho, tudo que existe numa fazenda grande. E aí o que acontece? Boi vai para um pasto, vaca solteira para o outro, vaca parida para o outro, bezerros para o outro, não é? Cada um vai para o seu devido lugar, para organizar. E a igreja é a mesma coisa. Nós estamos vivendo agora uma era que a própria eleição, olha só, a eleição, ela está colocando cada um no seu lugar. A própria eleição. Porque pessoas que agem de maneiras tão esquisitas mesmo, assustadoras, e você fica pensando, mas aquele irmão, aquela irmã,
aquela pessoa que eu conheço há 30, 40 anos está envolvido nisso, está envolvido nessas coisas, então você assusta. E tem uma coisa, não tem retorno. A pessoa, quando ele entra no Espírito, ele é selado. Não tem retorno. Você não consegue tirar a pessoa de um ismo, porque o pastor Euclides nos dá uma palavra sobre ismo. Ele diz assim, olha, se preocupa muito com ismo, como se ismo fosse uma coisa totalmente do diabo. Mas, na verdade, o ismo é uma fé. Ele diz, a mensagem, o nosso companheirismo, é um ismo. Por quê? Porque nós temos uma definição de fé. Nós estamos definidos na nossa fé. Então, a nossa fé é o ismo nosso, porque é a nossa definição. Quando uma pessoa vai para um ismo, que nós costumamos há anos a chamar de ismo, que é uma doutrina errada, quando ele admite a ideia de ir para ali, vocês têm que ver que ele teve um motivo para aquilo. Um dos maiores motivos é o escândalo, é a insatisfação. Em qualquer igreja, às vezes ele sai da Assembleia e vai para a Batista, ou sai da Assembleia e vai para os neopentecostais, né? Que são aqueles que estão pregando curas divinas e esse movimento aí que acontecem de arrastar milhões de pessoas, porque eles saíram dos pentecostais. Pentecostais, que o irmão Brana nomeou como pentecostais, e que foram conhecidos mesmo, é a Assembleia de Deus, é a Presbiteriana Renovada, porque eles buscaram os dons também, mas principalmente a Assembleia de Deus. Eram os pentecostais, foram eles que nasceram lá na rua Cazuza, foram eles que nasceram lá em 1910, foram eles que tiveram a noiva daquele dia dos pentecostais. Mas foram saindo de lá, indo para as outras igrejas. E muitos deles contrariados, outros por interesses, porque lá não tinha chance. O pastor local daquela igreja ali não abria uma sessão para eles. Eles queriam pregar, eles queriam ter uma igreja, mas o sistema denominacional ele é tão fechado que a pessoa não pode abrir um trabalho em qualquer parte da nação sem uma autorização e uma maestria, uma direção doutrinária da igreja central daquele campo ali. Então ele não pode, ele é excluído de uma forma até escandalosa daquela igreja. Por isso eles ficam ali sem saber o que fazem. Mas hoje, pela ingratidão, a Assembleia de Deus está sofrendo muito com seus presbíteros. Presbíteros na Assembleia de Deus são os evangelistas deles. Porque na Bíblia, presbítero é um pastor local, mas dentro do sistema é um evangelista. E eles estão jogando tudo na internet contra os seus pastores lá. É um escândalo terrível, eles usam todos os argumentos para difamar o pastor e tentar levantar grupos. É uma coisa assustadora o que está acontecendo hoje na Assembleia de Deus. Agora, isso está na política. Vocês podem ver esse paralelo na política. Como esse presidente nosso tem sofrido ataques de todas as maneiras, quando ele deveria estar sendo carregado nas costas aí pela a maioria dos brasileiros, né? Aliás, por todos, né? Porque a maioria está com ele, mas por todos. E, no entanto, essa intriga, assim, dia e noite mesmo, para derrubar, para tirar, para retornar o poder à esquerda, aquela coisa toda, é um paralelo, irmãos. É um paralelo. Nós não somos idólatras de político, nem estamos envolvidos com isso,
mas a gente analisa essas coisas e vê como está acontecendo, de modo geral, não é? Então nós estamos vivendo na era da ingratidão, ingratidão de todos os filhos. Hoje eu estava pensando nisso. Quantos filhos do pastor Joaquim não têm sido ingratos com eles de forma cruel? Cruel, porque tudo que eles estão jogando na internet até hoje está provado que é mentira. Como nós tivemos nessa reunião com os pastores agora, uma conversa muito afinada entre nós ali, o irmão Joaquim Rodrigues, o pastor João Pimentel, o pastor Adil, e eles estão levantando de uma forma terrível contra alguns pastores aí, coisas cruéis mesmo, para manchar. Agora, isso leva muita gente, e levam pessoas que você fica admirado de ver. E eles não voltam mais não, viu, irmãos? Eles caem no espírito de murmuração, de blasfêmia, eles caem no espírito de ira, de raiva, e eles não voltam mais, porque eles estão passando para uma outra linha, além da misericórdia. Estão passando para o lado de lá da misericórdia. Agora, isso é o quê? Ingratidão. Ingratidão, basta você pensar assim, tá bom, vamos deixar o lado, então, humano dele, vamos pensar no lado espiritual. Quem começou tudo na porta do mercado? 50 anos, se tivemos programas de rádios bem montado, bem organizado, nasceu lá. Eu mesmo fui um dos que trabalhei 1 ano e meio dentro do estúdio, gravando com ele. A Rádio Universo, Rádio Gazeta de São Paulo, a Rádio Anhanguera, em Goiânia, eu fiz o encerramento daquelas rádios durante 1 ano e meio. Era um trabalho muito árduo, porque eram tudo grandes aparelhos, grandes fitas, tinha que montar aquilo, e a música era rodada num prato, em disco vinil, e era um trabalho muito, muito difícil de ser feito. Hoje não, hoje tem computador, tem tudo facinho para fazer. Naquele tempo era difícil. Mas eu tirava o encerramento da Gazeta, colocava para a Universo e despachava 10, 12, 15 fitas para o Universo. Enquanto estava rodando aquela, eu estava fazendo encerramento de outras para mandar para Anhanguera. A Anhanguera eu ia lá pessoalmente, fazia o encerramento muitas vezes. Agora, isso foi durante 1 ano e meio só, mas parece que foi 1 ano e meio de mais produção que nós já tivemos da Série A. Comecei a entrar na Série A. Agora, se temos hinos, nasceu ali. Se temos ordem da igreja, nasceu ali. Se temos milhares e milhares de almas já da 6ª dimensão, passaram por ali. Eu estava comentando há pouco, os irmãos que Deus me permitiu ganhar para a mensagem no ano 70, especialmente em 1970. Nós batizamos em Cachoeira 40 pessoas, assim, de uma hora para outra. A bisavó do irmão Haroldo, mas o irmão Tarso, a bisavó, o bisavô, os tios. Tem irmãos que já partiram há 30 anos atrás. Tem irmãos nossos desse povo lá no Acre, agora mesmo. Nós temos a irmã que está sempre assistindo conosco, filha daquele tempo, né? A irmã Marina, a pioneira, faleceu lá no Acre. Tudo da família. Agora, esse povo estão aonde? Estão no inferno? Não, eles estão na 6ª dimensão. Eles partiram. Eu estava lembrando a Raquel do irmão Chico Clara. Chico Clara era um homem bem de cor mesmo. E eu ganhei ele em 70, batizei ele, muito firme na fé, e partiu para o Senhor firme, lá em Cachoeira. Agora, ele está na glória. O irmão Pedro, aqui em Quiloândia, de cor também, vivendo a mensagem, muito temeroso, morreu em pé lá no quintal dele, caiu, bateu o rosto no chão, em cima das pedras, e foi para a 6ª dimensão.
tenho certeza porque eu o conheci. Irmão Eurípides, né? Batizei o irmão Eurípides, quando o irmão Heleno ainda era criança. E esse povo todo, viajamos só lá no Pará, eu deixei a igreja lá, peguei a igreja lá com 16 pessoas, deixei com 100, lá naquelas florestas, em Altamira. Irmão Zé Maria deve estar nos assistindo agora, ele está lá firme desde então. Agora, esse povo, irmãos, não vai para o inferno. Não vai. Será que agora vai aparecer um jovem interesseiro em dinheiro, um político, um inconsequente? Será que esse rapaz agora vai salvar a noiva da última era? O resto vai tudo para o inferno? É preciso ser mais inteligente, né, irmãos? Com blasfêmia, com má ação, com ira, com raiva, ninguém vai melhorar nada, não. Vai melhorar, não. Bom, estamos falando isso aqui até na internet, né? Mas não tem problema, não. O que eu falo aqui, eu falo em qualquer lugar, e eu seguro muito para não falar coisa mais dura, não é? Mais dura. Eu já pensei de ir em Goiânia, se eu tivesse oportunidade, iria pregar sobre os anjos caídos. E nesta mensagem sobre os anjos caídos, eu mostraria esses grupos que estão levantando agora e por que eles estão sendo levantados. Por que eles estão sendo levantados? Porque eles são grupos caídos, estrelas caídas. E as estrelas caídas são ministros. Mombrana mostra isso. Nós temos mensagens, basta você entrar nas mensagens de Hebreus, capítulo 7, Hebreus capítulo 5. Nestas mensagens, o Mombrana mostra perfeitamente sobre isto, esses anjos caídos. E eles estão na mensagem. Aí você tem que saber quem são eles, os anjos caídos, que são as estrelas errantes. Porque eles estão na mensagem. O Mombrana não aplicou só aos pastores denominacionais. Eles estão também na mensagem. Então nós vamos começar a mensagem, a parte que nós paramos, foi no parágrafo 68, né? 68. Poucos irmãos têm acompanhado a leitura e até nós temos lido pouco, né? A mensagem, às vezes ficamos mais nos comentários. Nós falamos sobre a mesquita de Omar, no parágrafo 68, que foi erguida onde estava o templo, porque o templo ele foi destruído no ano 70, e depois então Jerusalém foi ocupada pelos gentios, e eles construíram lá o templo muçulmano, que é um paganismo, né? É um paganismo. Você tem que saber separar isso, é como eu falei da fazenda, né? O paganismo, ele tem a sua origem. Tem a sua origem. E existem aqueles que têm origem e que não tem nada a ver com a nossa fé. Aqueles próprios orientais ali, eles não têm nada a ver com a nossa fé. Porém, eles sabem a diferença entre o paganismo e Deus. Eles sabem a diferença entre paganismo e Deus. Agora, os muçulmanos não, eles creem em Maomé, eles creem em Budas, nesses deuses pagãos, né? É um paganismo. Como Jezabel cria lá em... Quem era o deus de Jezabel? Ninguém lembra também? Dagon. Era o deus Dagon, né? Era uma imagem. E ela cria naquilo, e ela trouxe aquilo para Israel. Acabe cedeu àquela doutrina. Mas aquilo era paganismo. Agora, aqui, Josafá não era um pagão. Ele cria em Deus, ele conhecia Deus. Ele envolveu naquela questão com Acabe, porque foi uma permissão de Deus.
Ele não era obediente, mas ele cria em Deus, porque ele era o rei de Judá, né? Como Acabe era o rei de Israel, porque ali se dividia em tribos. Mas vamos deixar lá e vamos voltar aqui. Onde o profeta Daniel falou, disse sobre isto, então está entre parênteses, disse, quem lê, entenda. E se quem lê, entenda aqui, depende, porque às vezes você vai ler na própria mensagem de Mombrana e não entender. Mas quem lê, entenda, se tratando da revelação. Quando virdes a abominação, a imundície da mesquita de Omar, erguida ali onde uma vez foi lugar santo, e hoje a mesquita está ali exatamente onde ficava o lugar santo, bem no lugar do templo. A mesquita muçulmana está onde Jesus disse que ela estaria, como Daniel disse que seria, e Jesus confirmou que eles o fariam. Jesus falou, confirmou isso, né? Observe aqueles profetas e Deus ali predizendo aquelas coisas. Irmão, isso deveria fazer com que se arrepiasse o cabelo de nossas nucas por estarmos no tempo do fim. Deveria nos dar uma sacudida, não é? Por estarmos no fim do tempo. Eu li invertido aqui. Estamos no fim. Não resta mais nada. Mais nada, irmãos. Todas estas coisas acontecendo exatamente como ele disse que elas aconteceriam. Ora, isso deveria nos encorajar e não nos desanimar. Porque você deve ter essa gratidão a Deus por você não ter se envolvido com nada. Não, nós não precisamos de nos envolver, irmãos, com nada. Porque nós estamos com a mensagem, nós temos o profeta, nós temos a mente para entender. Eu sei que há situações que às vezes as pessoas ficam um pouco cheias de interrogação, né, com aquilo. E isso, parece que até encaixam certas coisas com o que ele imaginava, com o que ele imagina, com o que dizem. Mas com o tempo você vai afinando e vai preparando e as coisas vão encaixando. Quando virdes estas coisas acontecer, deixa eu voltar só um pedacinho aqui. Fazer com que nos preparássemos. Ele disse, Jesus nos advertiu, disse, quando virdes estas coisas acontecer, como estas, a respeito das quais estamos falando, disse, levantai vossas cabeças, vossa redenção se aproxima. O que o irmão Branco estava falando? Da abominação. Está falando da abominação que está no lugar do templo. Por que aconteceu? O que isso representa hoje? Hoje, irmãos. Porque não adiantaria nós sabermos o que representou lá 2000 anos atrás, no tempo de Jesus. Mas o que representa hoje? E que bem nos faria se ganhássemos o mundo inteiro. Ontem eu estava numa borracharia conversando com um borracheiro. E eu sentei lá e comecei a falar para ele assim, olha, eu parece que conheço você aqui há muitos anos, uns 40 anos. Aí ele falou, eu já tenho 42 anos que eu trabalho aqui, uma borracharia bem montadinha. Aí ele começou a me dar uma advertência. Ele diz assim, olha, você precisa de estar mais despreocupado, nós precisamos, porque nós estamos já no fim. Aí ele diz assim, o senhor conheceu
O Luiz Sampaio, falei, conheci de nome, sei muito bem quem era ele. Você conheceu o Anísio aqui? Falei, conheci muito, era amigo. Você conheceu teve um outro rico lá da região, foi Luiz Sampaio, Anísio, e eu esqueci agora o nome do outro. Aí eu falei, sim, conheci. Bem pertinho do cemitério, assim, ele falou, pois é, está tudo ali, ó. E não colocaram nenhuma arruela no caixão deles. Está tudo ali. Aí ele fez uma ilustração muito própria, ele colocou o celular assim numa lista do piso, e diz assim, olha, na sua vida você é como esse celular aqui, você já está no limite, bem em cima do risco, do piso aqui, da emenda. Daqui para frente ele vem só puxando para cá, ó. E ele já está chegando aqui debaixo de seus pés, viu? Então significa, porque ele estava com 64, eu 69, aí ele fazendo uma comparação nossa. Significa que nós estamos no fim. Agora a sua criancinha ali não, ele ainda está indo para frente. Vai para frente. Nós estamos voltando. Conversando, eu até admirei, até tomei aquilo como uma lição para mim. Você tem que tomar essas coisas como lição para você. Tomei. Aí ele diz, não adianta nada, você trabalha, depois fica tudo aí. E fomos conversando. Eu disse para ele, o senhor é satisfeito, senhor João, com essa... Ele falou, não, eu estou aqui porque eu não tenho outra saída. Eu já estou cansado, já estou enjoado de mexer com pneu, e não queria mais mexer com isso aqui. Mas eu queria comprar um pedacinho de terra, mas não dou conta. Aí eu falei assim, um alqueiro estaria bom, senhor João? Ele falou, não, meio alqueiro. Mas eu não dou conta. Eu gostaria de comprar uma outra coisa lá, pequenininha, mas eu não posso, então eu tenho que viver aqui. Aí eu pensei, você está entrando em contradição com sua própria opinião, porque trabalhou 42 anos aqui e não tem dinheiro de comprar meio alqueiro de terra que há poucos dias custava 20 mil, 30 mil reais. Vai morrer borracheiro. Para vocês verem o quanto as coisas têm que serem centralizadas. Ele não economizou, não guardou, não ganhou bem, não progrediu na vida e tem que morrer como um borracheiro. Eu estava comentando, se ele morrer esta noite, amanhã eles vão falar assim, uai, o João Borracheiro morreu, né? Aí o outro fala, o João Borracheiro, aquele que tinha uma borracharia lá na saída, que é uma pessoa maravilhosa, eu estou falando de gente maravilhosa, boa mesmo. Ele anda 50 quilômetros por dia de bicicleta, daquelas que pisca no asfalto aí, né? 64 anos, ele anda 50 quilômetros de bicicleta. Estrada terrível, maravilhosa. Mas o que adiantou ele passar a vida toda pensando que não compensa? O Anísio, o Sampaio, pegava um avião aqui, chegava em Nova York, ia para os melhores hotéis, de lá ele descia para a Alemanha, de lá ele pedia para depositar 100 mil na conta, para ele ir gastando, e tinha essa vida, ele tinha só fazenda, era 23 grandes fazendas, mais umas clínicas de médica em Goiânia, e era um médico muito rico. Mas ele tinha condição, morreu, deixou tudo para os herdeiros, a maioria são os irmãos dele, porque ele não era casado. Apareceu uma filha adotiva da última hora. Agora, ele deixou tudo, mas ele cumpriu um gosto que ele teve na vida. O senhor Anísio, a mesma coisa, o outro rico lá que eu esqueci, a mesma coisa. Então você tem que centralizar, não queira ser uma pessoa simples e humilde, que às vezes não tem nenhuma família, não tem nem filhos,
porque a vida não deu condição. Não tem um carro para andar, não tem uma beira de rio para ir para lá e descansar, armar pelo menos uma rede dentro de um rancho. Por quê? Porque achou que a vida não compensava. Nós temos que centralizar as coisas, irmãos. É o natural que explica o espiritual. Nós vamos perdê-lo de qualquer modo. Vou voltar aqui. O que bem nos faria se ganhássemos o mundo inteiro? Agora, ganhar o mundo inteiro é diferente de ganhar a vida. É diferente de ter uma casa para morar, é diferente de ter um carro para andar, é diferente de ter um plano de saúde, é diferente de ter, como eles dizem aí, alguma coisinha para não ficar esbarrando na precisão. Porque senão o barco não anda, né? Bate o barranco aqui, bate o barranco ali, só esbarrando. Nós não podemos ganhar assim. Há apenas uma forma de vencer. Esta é através de Cristo. Se Cristo está no barco, ele vai muito bem. Muito bem. E feliz não é aquele que tem tudo que gostaria de ter. Feliz é aquele que é feliz com o que tem. Com o que tem. Tome Cristo, então você está destinado a vencer. Você tem de partir daqui. Parece que o assunto aqui enquadrou muito com o borracheiro. Você tem que partir daqui. Você pode partir antes deste culto terminar. Você pode partir antes do sol se pôr esta noite. Eu cheguei aqui, parece que foi na quinta-feira, e entrei dentro de casa, trabalhando, tinha trabalhado lá de manhã, tudo bem. Entrei aqui dentro de casa, os morcegos jogaram lá o esterco deles lá dentro do quarto. Um buraco lá no forro, né, de gesso. E como nós não estamos ficando aí, praticamente, aí eu cheguei rapidamente, peguei a vassoura e fui varrer aqui. Liguei o ar soprou uma coisa tão forte, assim dentro do quarto, que eu tive que correr para fora. Mas voltei e fui varrer aquilo. Num prazo de 5 minutos, eu perdi praticamente a minha respiração. O pulmão trancou. Aí eu gritei numa força de pressão, né? Chamei a Raquel bem rápido, descemos correndo para o hospital. Cheguei lá, até que eles vieram e colocaram o oxigênio no nariz, é que eu voltei ao normal, mas estava difícil de respirar. Quase não estava dando conta. Se eu estivesse a uns 10 quilômetros de distância, talvez eu não teria chegado com vida lá. Então é fácil demais de morrer, irmãos. Fácil demais. O meu pai, com 44 anos, encontramos ele morto no caminho da roça, e meu avô, sentado ali velando, dizia assim: para morrer basta estar vivo. Meu avô falando aquilo várias vezes, sentado ali fora. Para morrer basta estar vivo. Você pode partir antes deste culto terminar. Não é que vai acontecer isto, mas é para expressar o quanto nossa vida é fraca. Antes do sol se pôr nesta noite, você pode ir antes dele nascer pela manhã. Antes do próximo domingo você pode ter partido. Todos nós. Nós não sabemos quando partiremos, mas você sabe que você tem que ir. Então faz o seguinte, Maldeilson, me passa a escritura das suas casas, lá da sua terra, que afinal, né,
Você já vai logo mesmo? Não, não é assim, irmãos. Irmão Brana diz assim, olha, o irmão Brana centralizava as coisas dessa maneira. Ele diz assim, olha, se eu tivesse dinheiro no bolso hoje e soubesse certeza que Jesus viria amanhã de manhã, eu aplicaria aquele dinheiro, porque eu não queria que Jesus me encontrasse com ele no bolso. Eu aplicaria ele hoje ainda. Não vamos entrar mais no estudo sobre isso, mas é só para batermos e rebatermos, né? O que estamos falando, porque eu sei que eu estou falando para muita gente aí pela internet. E nós não temos tonterias. Não, nós não temos fanatismo. Nós somos centralizados na palavra. Não temos isto. Ontem mesmo recebi uma carta, uma mensagem pelo celular, um irmão me pedindo ajuda. Eu descobri que ele é filho de um moço, de um senhor, que foi ovelha minha, lá em Uberlândia. Então ele está pedindo ajuda. Aí eu disse para ele, não, vai no pastor aí, próximo de você aí. Ele falou assim, não importa a distância que o senhor está, eu irei aí, se o senhor permitir. Para mim não tem distância, porque ele precisa ser ajudado. E eu sei que há muita gente que estão precisando de ser ajudados. Porque as pessoas vão se firmando naqueles ministros que estão centralizados na mensagem. Sem tonterias. Eles vão se firmando. Então eu disse para ele, não, irmão, vai aí no pastor, mas eu não descartei a possibilidade de ajudá-lo. Vou estudar uma maneira. E, aliás, através do telefone, nós podemos ajudá-lo, né? Da melhor maneira. Mas existe muita gente nesta hora nos ouvindo, quem sabe pela primeira vez. Você pode partir antes deste culto terminar. Por isso você precisa ser batizado em nome do Senhor Jesus para remissão. Porque você é redimido pelo sangue, pelo Calvário, mas o batismo documenta essa remissão. Foi com isso que Pedro disse em Atos 2, para você ser batizado para a remissão dos pecados, para receber o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é que nos sela para o destino eterno. É Ele que nos prepara e nos coloca ileso de todo envolvimento do mundo. É o batismo com o Espírito Santo. O eleito batizado com o Espírito Santo, ele não se perde. Não precisa preocupar. Então não é uma tolice colocar isto de lado. Deixa eu voltar um pouco, porque fica uma frase e desliga o assunto. Mas você sabe que você tem que ir, hoje ou amanhã. E então não é uma tolice colocar isto de lado, deixar de lá. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu não quero nem pensar nisso, deixa isso para lá, eu vou deixar para pensar nisso mais na frente. A hora que eu tiver mais velho, aí eu vou deixar para pensar. Mas a advertência já veio. Não é só velho que morre, não. Você sabe. E então não é uma tolice colocar isso de lado. Você está pisoteando. Você está flertando com a morte. Flertando com a morte. Vocês se lembram daquela peça? Ela foi feita pelo Newton Pinto e quem outro? E copiado, Tom Carvalho, né? E copiado aí pelos irmãos da igreja lá de Goiânia, que ficou perfeito a peça, né?
Mas que peça terrível é aquela. Quando você vê aquele homem com aquela bocona aberta assim, né? Com aquela foice tão grande na mão, e chega e fala para o empresário, chegou sua hora. Aí o empresário pula para lá, não, que hora? O que, rapaz? Agora que eu estou ficando rico, agora que eu estou controlando a vida, e como é que fica? Eu tenho que cuidar do futuro da minha família e tal. Nada disso. Chegou sua hora. E eu vim, ó, levar você. Então, aí o profeta vem e diz, você está flertando com a morte. E não tem argumento, não tem esse negócio. Eu vou fazer o cheque para você, vamos combinar, quanto você faz, não é? Você consegue comprar os políticos com dinheiro, mas a morte não. Como um velho escorregador tobogã. Aqui o borracheiro entra de novo. Porque o borracheiro diz assim, ó, você é esse celular, e ele está vindo para o seu lado. E já está chegando aqui na ponta do seu pé, viu? O da criancinha sua, não, está indo para lá, pelo futuro. Agora, o irmão Brana fala do escorregador tobogã. Quantos aqui conhecem? Ah, todo mundo já foi lá em Goiânia, já brincou neles, né? E tem até circo que vem por aqui e eles montam o tobogã. Aquela coisa cheia de curva e a criança sobe lá em cima. Criança não, é adulto, né? Jovens. E sentam lá em cima de um saco de estopa e começa a puxar, está pesado para começar, e você força e força. Quando chega no meio, não precisa mais de forçar. A coisa já embalou. Quando está faltando 10 metros para chegar lá embaixo, a coisa já está zoando no seu ouvido. Está chegando já perto do fim. Eu estou dando exemplo para vocês saberem do que o irmão Brana está falando aqui, do tobogã. Vocês costumavam entrar em um tobogã e iam naquela coisa para ver quão rápido chegavam. E de repente, quando menos pensavam, escorregador abaixo iam eles. Isto é exatamente da maneira que você está fazendo, apenas deslizando. No comecinho, é 1 ano de idade. Quando chega no meio dele, já está com 40. Quando está faltando 10 metros para cair dentro da água, aí você já está com seus 70, com seus 80. Tem gente que vai até, por último agora tem um que está com 123 anos. Então isso é muito relativo, né? Cada pessoa tem a sua longevidade. Quando menos pensavam, escorregador abaixo iam eles, isso é exatamente da maneira que você está fazendo. Apenas deslizando. Você não sabe em que minuto alguma coisa vai te tombar. E você está acabado. Uma parada cardíaca, um acidente automobilístico. Se ele estivesse vivendo agora nesses dias, ele diria assim, uma contaminação de Covid-19 levou tantos jovens, né? Em Goiânia, na igreja, foram muitos de 40 e poucos anos, 46, 44, 42, muitos mesmo. E às vezes tem velho aí de 90 anos que está aguentando, né? Está passando. Simplesmente alguma coisa acontece e você morre. Ou de acidente, ou de corona, ou de outras coisas, a parada cardíaca. E então o seu destino eterno se coloca na sua frente. Pense nisto.
Amigos, irmãos, o mundo lá fora não pensa, não. Eu estava pregando num casamento em Caiapônia, alguns anos atrás, a pedido do pastor Jonas. Quando eu terminei o culto, que eu saí lá fora, um casal queria me bater. Ele gritou comigo e diz assim: que negócio é esse o senhor ficar falando em bomba atômica aqui com essas crianças aqui dentro da igreja? O senhor não deveria ter falado isso? Aí eu disse, eu não lembro bem o que eu disse para ele, mas eu disse, eu diria, né? Agora, no presente momento, olha, eu estou falando de coisa que ainda vai acontecer mais na frente e quem sabe vai dar tempo para você consertar a sua vida, se arrepender, ser batizado, porque se você fizer isto e for um eleito, você nem vai passar pelas bombas atômicas. Você vai no rápido. Mas se você tiver que passar pelas bombas atômicas e estiver pelo menos arrependido de seus pecados, pelo menos crido no sangue, pelo menos aceitado o profeta, pelo menos ter conhecimento da mensagem, isso significa que, como virgem nécia, você ainda pode ter vida eterna, mesmo com as bombas atômicas. Porque o mundo vai ser destruído. São duas coisas, a bomba atômica e os vulcões que vão ser despertados. A terra vai encher de vulcões queimando, no fim dos 3 anos e meio. A terra vai virar uma bola de fogo, porque os ímpios vão queimar. Todo ímpio vai virar cinza. Não é ainda a salvação deles, porque a salvação deles é depois no trono branco, depois de 1000 anos. Mas a morte deles é a segunda morte, é no fim dos 3 anos e meio da grande tribulação. É onde está a segunda morte. É onde vão morrer milhares, aliás, todo ser humano. A terra vai passar por uma transformação. Vai queimar todos os elementos da terra. Leia isso na carta de Pedro, capítulo 3. Pedro está dizendo que os elementos da terra ardendo, quer dizer, queimando, se desfarão. E quem são os elementos da terra? São 16 elementos. É o cobre, é o ouro, é o ferro, é o petróleo. Tudo vai queimar. Até a água do mar vai queimar. Porque a água também pega fogo. Ela tem o oxigênio levado a quadrado. Ela também vai explodir. Oxigênio e hidrogênio. O mar vai ser varrido, porque a terra não caberia à humanidade na segunda ressurreição. Não caberia. 1/3 parte da terra é ocupada pelo mar. Então ele vai ser queimado, vai ser limpo, para encher de gente, para ir para o trono branco. Para se comparecer por centenas e milhares de anos numa fila de réus para serem julgados no trono branco. E aqueles que morrerem, as virgens nécias, que morrerem pelo nome de Jesus Cristo, irão para serem apartados como ovelhas dos bodes. Os bodes são os ímpios. Quando eu vejo esses políticos fazendo isso, que eles estão fazendo, roubando dinheiro, deixando o povo na mão, deixando crianças morrer de fome, pessoas morrerem nas portas dos hospitais, desviaram o dinheiro tudo, mas eles vão para o trono branco para serem julgados e condenados a milhares de anos por isso.
Agora, quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, agora então, nos dias da vinda de Tito, depois que Jesus partiu, o Espírito Santo era aquele homem com o tinteiro em sua cinta. 4 destruidores e um era o homem do tinteiro. Tinha uma cinta assim, aquele recipiente de colocar o tinteiro ali dentro, né? Hoje você vê isso na fazenda, o vaqueiro montado num cavalo, andando no pasto, com mata-bicheira ali dentro, naquela recipiente de sola, não é? E ele chega ali perto do boi, tira aquele remédio, dá uma guinchada em cima do boi, cura qualquer tipo de bicheira. Ele só joga ali e vai embora. Agora, esse tinteiro era colocado na cinta daquele homem, para marcar na testa aqueles que gemiam lá em Jerusalém, descontentes com o pecado, não aceitando. Eles choravam por estarem inconformados com aquela situação da libertinagem, porque a sociedade estão buscando liberdades, mas eles não querem nada com liberdade. O que eles estão querendo mesmo chama-se libertinagem, que é a farra da carne. A farra da carne, ela aconteceu nas praias, pelos navais que voltaram do mar depois de 6 meses por lá. E quando eles chegaram nas praias, eles encontraram as prostitutas, e ali nasceu o carnaval. Carnaval, que quer dizer festa da carne. Os navais com as prostitutas. Mas hoje estão as famílias e até evangélicos participando de um carnaval mais escandaloso ainda, pior moralmente. Porque as mulheres prostitutas dos dias de Paulo eram conhecidas não pela maneira de usar as roupas, não pelas vestes, mas porque tinham uma marca para elas fazerem diferença das damas, das mulheres honestas, das cristãs. E que marca era aquela? Era cabelo trançado com flores por cima. Mas a roupa delas eram tanto quanto de uma mulher santa. Agora hoje virou uma inversão. As mulheres santas estão vestindo tanto quanto imoralmente as prostitutas. Você está vendo isso acontecer? O profeta desta era diz que o sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando se fala do sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo, é o aumento da beleza da mulher. E esse aumento da beleza da mulher está nos dias da caída dos anjos. É ao mesmo tempo, é a mesma coisa. Aqueles anjos caíram e materializaram-se naqueles homens, e eles, unindo-se às mulheres, trouxeram as mulheres bonitas. O irmão Baruch, vocês sabem que ele é um africano, ele falando sobre a fidelidade à família, à esposa, ele diz assim: olha, eu fui gerente de uma linha de supermercado lá no meu país, porque a África não é tudo pobre, né? Principalmente o Congo, eles não são tão pobres, são pessoas de uma classe média elevada. Ele diz que ele tinha 90 funcionárias, e ele tratava todas como filhas. Quando uma chegava para conversar com ele, e que começava
a exagerar um pouco, ele virava para ela e dizia assim: olha, vou te falar uma coisa que você não sabe. A minha esposa é mais bonita do que você. Era um tapa na cara, né? A minha esposa é mais bonita do que esta salsicha descascada, vestida com essa roupinha apertada, provocando mais adultério do que as prostitutas, e tomando ceia na mensagem. São salsichas descascadas, diz o irmão Branham. A roupa delas são tão apertadas que qualquer homem que olha ali, ele já sabe que corpo é aquele. Mas são as mulheres de hoje. E o Baruch disse: vocês, pastores brasileiros, enfrentam um grande problema, porque aqui estão as mulheres mais bonitas do mundo. E tem uma coisa, aquela de 12 anos, que está virando de 14, 16, é muito mais bonita do que aquela que chegou aos 25. E se o mundo continuar, as que estão nascendo hoje vão ser muito mais bonitas do que as que estão virando mocinhas agora. Porque é o sinal, irmãos. É um sinal. Nós ficamos olhando lá o templo. O irmão Branham está dizendo aqui, olha o templo. Olha a abominação. Mas a abominação está nos lares. É a norinha de bermudinha. É a filhinha de bermudinha. Que estão entrando, sentando no sofá, erguendo as pernas para o ar, assistindo televisão. É a abominação desses dias, é a sua filha, é a sua nora. Estão abominando os lares da mensagem, porque os irmãos da mensagem não têm a vergadura que tinha William Branham, não tem a vergadura que teve Joaquim Gonçalves, não tem a vergadura que eu estava explicando hoje para a mulher dentro do carro. Um pai como eu tive, que sentava os filhos numa cama, com uma vara, ele ia batendo um por um e explicando: você está apanhando porque você quebrou a cabaça de levar água para a roça. Ah, mas foi um acidente. As pernas ficavam todas vermelhas, irritadas e sangrando. Filhos que passavam o dia inteiro no cabo da enxada, trabalhando. À noite ia apanhar para ser corrigidos. Mas hoje você vê crianças já gritando com mãe, gritando com pai, e entra dentro de casa e grita com família. E são homens que são valentões, lá fora briga com qualquer um, dá tapa, corre atrás, mas os filhos estão fazendo deles palhaços dentro de casa. É a verdade. São as abominações que estão dentro dos lares. Não respeitam mais. Não respeitam horário de culto, liga aparelho para assistir internet, vira mais uma bagunça do que um culto. Não tem respeito quando o irmão Branham está pregando. É como você, sendo um patriota, um soldado do exército, você vai chegando em um lugar, cantou o hino nacional, você tem que fazer continência. Foi o que fizeram lá agora na manifestação, né? Sei quem lá que saiu lá, fazendo a sua manifestação pacífica, o exército veio. Quando chegou pertinho deles para prender eles, eles começaram a cantar de joelhos o hino nacional. Todo soldado parou e ficou ali. Mesmo diante de uma ação, o soldado respeita o hino nacional. Levanta uma bandeira diante de um soldado para você ver. Ele ajunta o coturno, ele bate na cabeça. E nós colocamos a mensagem do irmão Branham
Não é você fazer isso aleatoriamente, não. Mas numa hora de culto, na hora de culto, você colocar a mensagem do irmão Brana e menino está pulando, menino está gritando, gente está chegando, dando risada, telefone está tocando e a bagunça está sendo feita. Isso é abominação, irmão. Nossos lares estão enchendo de abominações. Agora, eu falo assim, se você não começou na hora certa, não queira começar na hora errada, não, porque aí vai virar, a situação vai ficar pior. Deveria ter começado na hora certa. Nós temos 40 anos de mensagem, 50 anos. Não tem um pai aqui, não tem uma mãe aqui que não conheceu a mensagem antes do casamento. Eu vou parar porque já são 10 horas. Hoje são 26/9/2021. Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai. A mensagem não nos põe num canto de parede. Pelo contrário, ela nos dá toda a liberdade, porque o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, é nos colocar em liberdade. E aqui estamos, ó Pai, pedindo a Tua misericórdia do Senhor para nós, nesta hora que nós estamos vivendo. Tira, ó Pai, a abominação dos lares, ó Deus. Tira, meu Deus, para que os lares sejam libertos. E uma vez os lares libertos, as igrejas também são libertas. Pai, ajuda-nos nesta hora. Estamos no fim, Senhor. Já estamos na ponta final do tobogã. Toda velocidade. Ajuda-nos nesta hora, ó Deus. Nós te entregamos cada família, cada irmão, cada pai, cada mãe, cada criança, cada adolescente, ó Pai. Para o controle do Senhor nos lares, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, às vezes eu falo dessas coisas aqui, em relação à família e tudo, mas não é que eu estou vendo isso aqui. Eu estou em contato com pessoas até de outro estado, né? Essa semana um irmão chorando, ele me ligou dizendo: pastor, eu fiz tudo pela minha filha. Eu trouxe ela para cá de longe. Até o sabonete, a pasta de dente é eu que compro para ela. Já é moça de idade. Mas ela não está respeitando a minha casa, pastor. Não respeita a mensagem. O que eu faço com isso? Não tem jeito, irmãos. Teria que ter começado lá de trás, né? Irmão M. Alves, Deus te abençoe em Cachoeira. Irmão Delavi, família em Três Flechas, Deus abençoe vocês. Também irmão Eze, família na fazenda em Confresa, Mato Grosso. Deus continue ajudando vocês aí, irmãos, e abençoando. Nosso abraço a todos. Até a noite. À noite nós estaremos aqui. Nosso assunto vai ser sobre dor de crescimento. Dor de crescimento. Por que nós estamos sofrendo dores? É porque nós estamos crescendo na fé. Deus abençoe vocês. Até a noite. Graças a Deus. Sei que Deus me enviou neste mundo com o dom de louvar ao Senhor. Vou cantando e levando a mensagem
para todos os lugares onde eu for, com a missão de pregar o Evangelho, até onde chegar minha voz. Vou mostrando que o Senhor Jesus entregou sua vida por nós. Vai, 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 vai minha voz pelo mundo, vai dizer um amor mais profundo, é o amor de Jesus, meu Senhor. Vai, 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 vai meu louvor até o céu, vai minha voz além do véu, cantar hinos ao Criador. É firmado no amor de Jesus, é firmado no amor que eu estou. Quanto mais vem as provas na vida, mais firmado na rocha eu sou. Não me deixo abater pelas lutas, pois com fé e coragem eu vou. Horas tristes ou horas alegres, eu dedico a Jesus meu louvor. Vai, 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 vai minha voz pelo mundo, vai dizer teu amor mais profundo, é o amor de Jesus, meu Senhor. Vai, 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 vai meu louvor até o céu, vai minha voz além do véu, canta hinos ao Criador. Mesmo sendo provado eu prossigo, pois eu sei que não ando sozinho. Sei que Cristo está sempre ao meu lado, para iluminar meu caminho. Ao chegar no final da jornada, meu louvor sei que não terá fim. Sei também que existe no céu um lugar preparado para mim. Vai, 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 vai minha voz pelo mundo, vai dizer teu amor mais profundo, é o amor de Jesus, meu Senhor. Vai, 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 vai meu louvor até o céu, vai minha voz além do véu, cantar hinos ao Criador.